Bom, boa noite, meu nome é Ana Paula, esse é meu colega Henrique e nós vamos apresentar essa noite para vocês o projeto de um mobiliário urbano informativo para a linha turismo no ano de 2014. O cenário desse projeto é a cidade de Curitiba, que além dela ter um grande destaque quanto ao sistema de transporte coletivo, ela também está participando desse projeto, Cidades Inovadoras, que tem como objetivo desenvolver a cidade de Curitiba até o ano de 2030, nesse quesito de inovação. Além disso, Curitiba será uma das cidades sedes da Copa do Mundo de 2014. Então, para suprir toda essa demanda de turistas que virão à cidade e também essa demanda de informação turística que será necessária, nós procuramos e fomos estudar o que tinha disponível quanto informação turística na cidade atualmente. Encontramos o Totem Multimídia, que é um mobiliário urbano, disponível no modelo externo e interno, e ele fica localizado em ruas da cidadania, terminais de ônibus e locais de grande fluxo de pessoas. E no projeto inicial, ele foi criado para democratizar o acesso à internet. E como vocês podem ver, ele foi aplicado em ruas da cidadania, justamente para ter esse acesso de pessoas mais simples. E como vocês podem ver aqui, ele não chama a atenção de um turista ou de alguém que não conhece o sistema. É difícil de localizá-lo, até porque ele possui essa parte traseira com publicidade. Então é difícil identificar ele como uma central de informação. Outros meios de informação turística seriam uma busca prévia do turista em sites, folders e também no quiosque de informação, que fica localizado em entradas e saídas da cidade e também em alguns pontos turísticos. Então, esse é o conteúdo disponível atualmente. Nós nos perguntamos por que o turista teria que ir atrás da informação e não a informação ir atrás do turista, ir até o turista. E por isso, nada melhor do que linkar no local que mais tem visitação de turistas, que são os 25 pontos de parada da linha turismo. Então, fizemos essa correlação do sistema de informação com o sistema da linha turismo. Fomos estudá-lo, então, e o sistema consiste em que o turista poderá embarcar novamente 4 vezes no ônibus pelo valor de R$20. Essa é a infraestrutura móvel, que é o ônibus modelo Double Deck. Esse é o modelo Jardineira. E o modelo Jardineira também, mas com identidade visual antiga, que ainda é bastante utilizado e está em bastante circulação. Quanto à infraestrutura fixa, essa foto demonstra que muitas vezes nos pontos turísticos o ponto de ônibus estava localizado bem distante da entrada ou saída do ponto turístico. Nesse caso, por o ponto da linha turismo, que é esse que vocês estão vendo, ser muito similar com o ponto de ônibus convencional, que nós temos para a linha convencional, ele muitas vezes, como nesse caso, foi descaracterizado e estava sendo utilizado para a linha convencional mesmo, deixou de ser usado para a linha turismo. Aqui na Rua 15 não há uma área coberta, as pessoas esperam o ônibus apenas nesse local onde possui o totem e a plaqueta amarela que identifica o ponto. Aqui no ponto do Centro Cívico, nós encontramos esse totem, porém, por informações, não era aqui o local de embarque e desembarque da linha turismo. Então, nós não encontramos o local que era feito esse embarque no ônibus. Então, imagina o turista procurando isso. Aqui na Praça Santos Andrade, que é uma praça que possui diversos pontos convencionais ao longo de toda a praça, e o turista teria que verificar um a um para identificar quais desses pontos ou qual desses pontos seria o da linha turismo. Bom, então durante o desenvolvimento do projeto, a gente conseguiu constatar várias deficiências no sistema, e a gente então pensou que seria extremamente importante unir o sistema de informação, que será disponível para o turista, num dos pontos onde ele passa boa parte
da visita, que no caso seria o ponto de ônibus. Sendo assim, a gente teve que investigar, então, dentro da categoria ponto de ônibus, dentro do imobiliário urbano, o que Curitiba possui atualmente. Então, a gente encontrou alguns modelos. Esse possui uma estrutura metálica e uma cobertura oval em fibra de vidro. Esse possui uma estrutura tubular e a cobertura também em fibra de vidro. Esse é o novo projeto do Manuel Coelho, do novo mobiliário urbano de Curitiba. Esse é o ponto da linha convencional, então ele se assemelha bastante ao ponto da linha turismo. Esse é o ponto da linha de táxi, é caracterizado então por possuir assento, o bundoril, que seria a parte onde o usuário fica encostado na cor laranja, e o teto laranja. E aqui então o ponto da linha turismo, caracterizado novamente pelo bundoril na cor verde, o teto é verde, e ele possui um painel impresso onde tem o mapa da rota do ônibus e o horário que o ônibus passa por ali. Curitiba é referência mundial nessa questão do transporte coletivo, e o símbolo dessa referência é o projeto do Jaime Lerner, dos tubos, que realmente simbolizam essa integração e esse sucesso do transporte coletivo aqui na cidade. Pensando assim, o conceito do projeto, então, baseou-se em arte urbana. Por quê? A fim de revitalizar e de mudar a perspectiva com que o usuário encara essa vivência urbana, então o ponto teria que se destacar no meio onde ele está inserido. Ele teria que ser completamente atrativo para que o usuário tivesse realmente essa oportunidade de obter sensações e, a partir do repertório individual de cada usuário, ele estivesse passivo, então, de julgamentos. Aqui, então, simbolizando a interação do usuário. Aqui, uma imagem que simboliza Curitiba enquanto cidade inovadora. Aqui, a referência, então, desse elemento diferente na cidade, dando uma perspectiva da maneira mesmo como o usuário encara esse elemento na cidade. E aqui uma imagem que simboliza a tecnologia que estará presente no ponto, da interação entre o usuário e o produto. Aqui um vídeo então que vai demonstrar mais ou menos a experiência. Esse vídeo seria, na verdade, para simbolizar a tecnologia que estará presente na tela interativa que será acoplada ao ponto. Então, para o conceito formal do produto, para os aspectos formais, a gente pensou o seguinte: era completamente necessário unir essa questão da informação que será disponível ao turista com a infraestrutura disponível atualmente e o sistema da linha em si, que resultasse então num elemento que simbolizasse esse fluxo de informações, essa malha conectora, e o neurônio representa muito bem dessa forma, porque o neurônio ele é capaz de transmitir as informações, de restabelecer conexões, sendo bem simbólico a questão da possibilidade do turista se perder e restabelecer essa conexão no ponto de ônibus.